Olá, bom dia, graça e paz de Jesus a todos vocês que nos acompanham aqui no canal YouTube, nas nossas redes sociais. Seja bem-vindo à nossa sequência, nessa nossa jornada que estamos a falar sobre o tema Quem é Deus segundo o Evangelho? Quem é Deus? Você que já se perguntou, mas afinal, quem é Deus que todo mundo diz por aí? Pega uma Bíblia, muita gente prega nas ruas, nos autocarros, muita gente frequenta a igreja. Você já se perguntou, mas afinal, quem é Deus? E quem sou eu no meio dessa toda história? De onde eu venho? Como é que eu posso me tornar uma pessoa sensível à voz de Deus? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso perceber os sinais de Deus na minha vida, na minha família, na minha vida profissional, na minha vizinhança, onde quer que eu esteja? Como é que eu posso perceber os sinais de Deus sobre mim, sobre a minha vida? Então não saia daí, nós estamos aqui com esse objetivo. Essas são as nossas questões também. Então estamos aqui para procurar sentido a partir da leitura do Evangelho, a partir da leitura da Boa Nova, a partir da leitura da Palavra de Deus, que mais do que um livro é uma pessoa. E hoje nós vamos ler sobre a transfiguração de Jesus. Está no livro de Mateus 17 e também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 28 a 35, tá bom? Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu favor, muito obrigado pela Tua bondade, por tudo quem Tu és. Seja conosco nessa nossa jornada, nessa nossa busca. Seja conosco, Senhor, nessa nossa leitura bíblica, nesse nosso ciclo de reflexões bíblicas, além dos limites denominacionais, além dos limites da religião, seja qual for. Expanda a nossa mente, Senhor. Que o Teu Espírito possa abrir nossa visão, nossa audição, nosso coração. Mas que essa palavra, mais do que a gente possa ler e ouvir e falar, que o Teu Espírito nos alcance. Que o Teu Espírito nos comunique o Teu coração. Que possamos sentir as batidas do Teu coração. Chorarmos pelas coisas que Te fazem chorar. Celebrarmos com as coisas pelas quais o Senhor celebra. Que o nosso espírito seja unido ao Teu Espírito. Que o nosso espírito ande alinhado com o Teu Espírito. Essa é a nossa maior oração, nossa maior busca. Em nome de Jesus. Claro, nós não queremos sair daqui dessa série com a presunção do tipo, agora conheço Deus. Na verdade, essa é uma tendência, essa é uma busca que tem como objetivo ter um coração transformado segundo Deus. Porque Deus é imperceptível, Deus é inacessível. Nós podemos sim ser acessíveis aos sinais de Deus, estar atentos, mas Deus não se pode descrever através de palavras. Ainda que eu diga Deus é soberano, Deus é onipotente, ainda isso são teorias. Mas a forma como eu vou sendo
quanto mais eu vou lendo o Evangelho, quanto mais eu vou olhando para Jesus, quanto mais eu vou deixar que o Evangelho invada o meu coração, a minha consciência, vai acontecer uma transformação dentro do meu interior. O meu software, os meus modos operantes, o meu modo de encarar a vida, a minha visão de mundo vai mudando de acordo com o Evangelho e de acordo com o Espírito de Jesus. E isso vai me fazer discernir em tudo o que é bom e o que é mal. De modo que eu não precisarei de cabresto para ser guiado, porque eu serei guiado pelo Espírito de Deus. Tá bom? E não que eu não ouvirei outros pregadores, não que eu não ouvirei outros conselheiros, não que eu não ouvirei outros mentores. Mas é que eu ouvirei todos eles a partir do Evangelho e a partir da consciência que o Espírito Santo colocar em mim. Então, essa é a grandiosidade do Evangelho, que eu sou transformado segundo o Espírito de Cristo. E a nossa leitura hoje encontra-se, como já disse, no livro de Lucas, capítulo 9, 28 em diante. Vamos ler? Diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte orar. Escolheu. Não é que ele tem preferências, mas decidiu, né? Por alguma razão, tirar. Não é que são pessoas de méritos, que merecem estar com eles, que são mais cúmplices deles. Nada disso, mas decidiu, como tirou Pedro, João e a Tiago, podia tirar, por exemplo, outros discípulos, né? Podia tirar Mateus, podia tirar Lucas, podia tirar qualquer um outro, né? Mas então ele decide levar Pedro, João e a Tiago. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, muito brilhantes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias. Jesus foi orar, ele não foi orar para invocar os mortos. Ele não foi orar para os mortos, para se comunicar com os mortos, tá bom? E mais à frente vamos ver. Isso é uma linguagem simbólica que Deus quer transmitir uma mensagem, mas a mensagem, a ênfase da mensagem desse todo acontecimento, vamos falar mais à frente. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, falavam da morte de Jesus Cristo, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro não sabia o que estava a dizer. É como se ele estivesse a dizer assim: olha, mestre, vamos criar monumentos históricos aqui, que hão de se tornar um dia monumentos mundiais. Quem sabe até a gente pode receber muita gente aqui, pelo menos uma vez por ano. E vamos ter aqui 3 tendas, 3 grandes templos mundiais. Um para Moisés, dedicado a Moisés, outro dedicado a Elias e outro dedicado a Jesus. Isso é, um templo de Moisés para assuntos ligados à lei, à Torá,
aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Gênesis, que são os Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E vamos dedicar nosso tempo, vamos discutir a lei, vamos construir um grande templo só para discussões das leis. Saber um pouco da tradição, da nossa tradição como judeus, toda aquela Torá que apontava para Cristo. Vamos discutir. Depois vamos ter também uma turma, uma sala, um lugar onde vamos discutir sobre as profecias, né? Porque Moisés é a representação dos profetas do Antigo Testamento. Então vamos ter essa turma aqui para discutir sobre profecias, escatologias, algumas coisas ocultas que cada um passa, né? Se um dia se há alguém no nosso meio que terá de sair ou terá de viajar, já terá um profeta para dizer que olha, dia seguinte não pode viajar porque haverá um acidente, que ele, como pertence a uma classe especial, pertence à nossa comunidade, ele não pode viajar porque tem um carro que não fizeram manutenção e a estrada ou naquela noite ou naquela manhã o motorista será embriagado, haverá um avião que não fizeram manutenção, então os meus filhos terão informações privilegiadas. Os outros podem subir, sabe? Os outros que não pertencem à nossa turma, que não frequentam a classe dos profetas, esses aí estarão mesmo perdidos. Podem mesmo morrer num acidente sem problema, mas nós, você entende as conotações, as implicações que causa, ou que Pedro estava a dizer. Vamos ter aqui 3 monumentos históricos. Quer dizer, a gente vai prestar ouvidos à lei, à Torá. A nossa vida será guiada pela Torá, a nossa referência será a Torá, será a lei, as leis judaicas. Depois também teremos como referência os profetas. E depois teremos como referência a graça de Deus, o reino de Deus segundo Jesus. E aí vamos andar nessa confusão. Não sei se você se lembra, ainda nesse Lucas 9, 49, diz assim: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos porque não te segue. Ele disse Jesus: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então esse espírito ainda é controlador. Esse espírito controlador. Mas o que eu ia dizer aqui sobre os samaritanos que não receberam Jesus, onde Tiago e João, verso 54, disseram, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Olha só, como Elias fez. A representação dos profetas. Como os profetas fizeram? Você quer que a gente também se proceda como os profetas, como os modelos? Se você se lembra bem, os judeus tinham muito disso. Olha, nós temos para o pai Moisés, nós estamos bem assim, nós estamos... Vamos clamar. Jesus responde: vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Para salvá-las. E você olha como é que Jesus reagiu, como é que Jesus respondeu aos discípulos. Jesus não repreendeu aqueles que os rejeitaram, que são os samaritanos, mas repreendeu os seus discípulos por invocarem, por tentarem imitar os profetas. Mas vamos continuar a nossa leitura.
34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, uma voz que veio em resposta ao que Pedro dizia. E que essa voz disse assim: este é o meu filho amado. Por exemplo, lá no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado, se você se lembra, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, o meu filho em quem eu tenho prazer. O filho em quem Deus tem prazer. Então diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em Mateus 17 diz assim: a ele escutai. Prestem atenção, olhem para ele. Isso me faz lembrar, por exemplo, do que está dito em João, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, todo aquele que nele olhar, todo aquele que prestar atenção e seguir, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A Bíblia nos apresenta dois protótipos, dois modelos de ser humano, duas formas de viver como ser humano, como homem. Digo homem, homem e mulher. O primeiro modelo que as Escrituras nos apresentam é o modelo segundo Adão. É o ser homem, é viver, é o ser homem segundo Adão. Adão que diz não diante de Deus. Adão que decide conhecer o bem e o mal, tendo ele mesmo como referência. Adão que decide virar as costas para Deus. O segundo modelo é o de Jesus, aquele que, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, obedecendo a Deus, dizendo sim a Deus, se submetendo à morte e morte de cruz pelos pecados de toda a humanidade. O primeiro Adão é aquele que diz não a Deus, aquele que não se submete à vontade de Deus. O segundo Adão é aquele que redime a imagem de Adão, que é aquilo que a Bíblia nos diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos feitos nova criatura. A pergunta é: que tipo de homem você deseja ser? Você deseja continuar a ser? Porque assim como a Bíblia nos apresenta dois modelos de religião, assim também a Bíblia nos apresenta dois modelos do que é ser humano segundo Deus. Quais são os dois modelos de religião? Não importa qual seja, hinduísmo, cristianismo, budismo, islamismo, seja qual for. A Bíblia só nos apresenta dois tipos de religião. A primeira é aquela que diz assim: não, eu vou fabricar, eu vou inventar meus próprios métodos pelas quais eu serei capaz de agradar a Deus. Eu vou criar meus próprios meios de me redimir diante de Deus. Já que eu me desliguei, já que eu caí, eu vou procurar meus meios, eu vou me reconciliar com Deus. A religião das folhas de figueira, aquela que toma para si seus próprios meios para se justificar diante de Deus.
para se cobrir da sua própria nudez. Mas nada do que a gente pode fazer, até as nossas próprias justiças, não passam de trapo de imundícia diante de Deus. É o que nos está dito em Isaías 64, verso 6. Tudo que a gente procura fazer, até aquelas nossas coisas que a gente acha que estamos a fazer bem, né, para não parecer que nós somos os maus na fotografia, ainda assim não passam de trapo de imundície. A única coisa, e já vou entrar para o segundo tipo de religião, é aquele que olha para Cristo como um modelo. Aquele tipo de religião que sabe que nada tem para oferecer diante de Deus, nenhum meio ele tem para poder se justificar diante de Deus. Aquele que diz, não, eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável diante de Deus, mas que dou graças a Deus, assim como Paulo disse, pela sua graça, que me redime dessa morte, dessa caminhada para a morte. Essa graça que me livra de mim mesmo, da minha tendência, da minha caminhada para a morte, que de mim mesmo não habita bem algum diante de Deus, mas que é através de Jesus Cristo onde eu consigo agradar a Deus. De modo que se eu estiver interessado, se eu quiser saber quem é Deus, se eu quiser saber como é que Deus trata a humanidade, se eu quiser saber como é que Deus se relaciona comigo, com a humanidade, se eu quiser saber quem sou eu diante de Deus, como é que Deus se relaciona com os homens quando estão em pecado, como é que Deus olha para mim? Então, aqui está a resposta. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Tenham ele por modelo. E você vê aqui no começo da nossa leitura, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, quais palavras? Essas palavras que antecedem, onde ele pergunta, quem vocês pensam que eu sou? Lá no verso 18, né? Quem diz a multidão que eu sou? E vocês, o que vocês dizem de mim? Aí quando Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és a bênção de Deus para a humanidade, tu és aquele que o próprio Deus tem prazer e que instituiu como modelo, que nos apresentou como modelo para seguir. E outro contexto é aqui no verso 28, onde ele diz, se alguém quer vir após mim, se alguém quer, você quer? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, porque cada dia já vem carregado da sua própria cruz, sua própria dificuldade. Tome para si, não importa a cruz de cada dia, mas olhe para mim como referência. Eu sou vencedor, eu venci sobre todas essas circunstâncias. Jesus foi tentado e em tudo permaneceu fiel diante de Deus. Ele sofreu as mesmas tentações. Ele foi homem e ao mesmo tempo Deus. Há quem diz assim, não, Jesus é Jesus, não pode ser, mas é a referência que Deus nos deu para seguir. E olha só, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, olha só como Jesus é o modelo, a referência. Porque é o seguinte, se eu quiser saber quem é Deus, quem sou eu, quem somos nós, como Deus olha para nós, como Deus olha para a humanidade,
como Deus se relaciona conosco, como é que Ele nos trata quando estamos em pecado, como é que Deus nos disciplina, como devemos tratar uns dos outros. Eu devo olhar para Jesus. Quais são os pecadores, os transgressores, aos quais Jesus chamou muito mais atenção? Você repara, não são os adúlteros, não são os fornicadores. Não estou a dizer que Jesus é a favor disso. Não foi contra aqueles os que se drogam, homossexuais. Você acha que naquele tempo não havia? Havia, e muito. Estuda só a história lá dos judeus. Jesus naquele tempo, se não havia, havia. Era comum. Como é que Jesus, olha como é que Jesus tratou a mulher que, segundo a lei, merecia ser apedrejada. Jesus disse: vai, mulher, e não peques mais. E olhou para aqueles que queriam apedrejar e disse: olha. Então Jesus olhou para aqueles homens que queriam atirar pedra e disse: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava a dizer? Se vocês adotarem essa cultura de quem pecou apedrejar, daqui a pouco vocês vão matar, vocês vão se acabar, porque não há ninguém, nenhum de vocês é referência de santidade. Todos vocês estão sob a mesma condição de pecado, de pecador. Todos vocês estão sob a mesma condição. Você já ouviu, talvez você já ouviu falar sobre a solidariedade da raça, que é falado sobre muitos teólogos. Assim como nós, em Adão, somos todos pecadores. Adão é a representação de toda a humanidade. Assim como por um ato de justiça, lá em Romanos capítulo 5, você pode ler, assim como por um ato de injustiça, toda a humanidade se fez pecador. Assim, Jesus Cristo, por um ato de justiça, Jesus, na cruz do Calvário, dizendo sim a Deus, Ele disse sim a nós, por nós. Ele morreu a nossa morte. E Ele foi recebido no céu por nós, para que um dia sejamos recebidos. Ele inaugurou o reino de Deus na terra para que nós tivéssemos a possibilidade de viver o reino de Deus nos nossos corações, atingindo nossas famílias, nossa relação interpessoal e atingir nossa sociedade. Então, como é que Deus encara um pecador? Se você vê, Jesus foi muito mais rigoroso para aqueles que procuravam monopolizar a graça de Deus por meio da religião, estabelecendo quem é quem vai para o céu, quem não vai para o céu, estabelecer quem será próspero, quem não será próspero. É isso aí, meu irmão. Quando olhamos para Jesus, a gente sabe que não somos ainda quem deveríamos ser. Adão foi o homem que não conseguiu ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Adão desistiu de Deus.
Mas Jesus é aquele que diz sim a Deus. Que tipo de referência eu vou tomar para mim? Que tipo de referência de vida eu vou tornar para mim? Jesus nos ensina, e mais à frente a gente vai falar sobre isso, que a relação que Ele deseja comigo é de pai para filho, e não de patrão e trabalhador, e não de uma relação de méritos e deméritos. Não. O amor e a graça de Deus é incondicional. A pergunta é se eu desejo essa graça. Se eu desejo acolher para mim essa graça que me cura de todos os meus traumas, essa graça que me salva de mim mesmo, que caminho contra a morte. É isso, meu irmão. Você que tentou agradar a Deus e acha que não consegue, do jeito que muitos pregadores já mostraram para nós, deram-nos uma impressão de santidade impossível de ser alcançada. O modelo de santidade é Jesus. Deram um modelo de se relacionar com Deus, mas é um modelo impossível. Olha como é que Jesus se relacionou com o Pai. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E vede que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A minha forma de interpretar a lei, a minha forma de praticar a lei não é do jeito como apresentam para vocês. Venham, submetam-se à minha vontade, disse Jesus, e vocês verão como é que sereis transformados de dentro para fora, não precisando de controles humanos, não precisando de fiscalização. E vereis os frutos do Espírito Santo que hão de brotar nos vossos corações. Você deseja? Você deseja? Vem conosco, vem conosco. Curta a nossa página no Facebook, Tempo de Reconciliação com Deus. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Se você quer se juntar a essa família que procura a Deus independentemente de religião, vem conosco, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Evangelho e vamos deixar que o Espírito Santo nos transforme. Amém. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus plante, enraize essa palavra, essa convicção da sua graça e da sua misericórdia, da sua atenção, sua simplicidade, sua grandeza, seu poder em nos amar sem mesmo merecermos. Oh Deus, pedimos que ressuscites o nosso querer em Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça arder a Tua paixão em nós, neste Deus. E eis que estavam... Luca, não mexe nada que pode me atrapalhar, tá bom?